Sim. A grande sacada é focar assim, pô, isso aqui tá bem segmentado? Ele tá focando realmente em quem vai comprar de mim? Não diga assim, não é simplesmente colocar lá 3 segmentações e vou vender. Não. Seja assertivo nisso aí que faz uma grande diferença no resultado final. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um podcast extremo. Eu sou o Lucas e cara, hoje a gente vai ver aí um pouco sobre públicos e segmentações no Google Ads. Meu nome é Wellington e olha, o podcast de hoje vai ser uma coisa bem estratégica. É isso aí, cara. Meu nome é Thiago Tesmi. Se você já viu meu anúncio, é porque você é meu público comprador. Show de bola. Eu já falei aqui, mas vou falar de novo. O tema do podcast de hoje é segmentações e público-alvo no Google Ads. Então, bora. E pra gente começar, cara, eu vou fazer uma perguntinha aqui. O que é essas segmentações? Porque eu acho que segmentações dá pra interpretar de mais de uma forma, mas vamos ver o que tu tem pra nos dizer aí. Vai lá. Vamos discutir. Segmentação basicamente significa você selecionar um grupo baseado em alguma informação, né? Pode ser separar um grupo por sexo, por idade, enfim, isso é segmentação. Quando a gente fala em anúncios, segmentação nos anúncios ou criação de públicos, é quando você escolhe as possibilidades que você tem dentro do Google para segmentar os seus anúncios e aparecer para quem você quer que apareça os seus anúncios. Então você consegue, por exemplo, segmentar por idade, sexo, localização, idioma, horário. Então qualquer forma que defina esse grupo é uma segmentação. Muita gente pensa que segmentação é apenas o interesse. Aquelas pessoas têm interesse em tal. Mas o simples fato de você anunciar apenas para quem usa o celular já é uma segmentação. Apenas para quem vai aparecer o seu anúncio das 8 da manhã até meio-dia já é uma segmentação. Então a segmentação é você usar todas as informações que o Google dispõe para você anunciar para quem tem mais chances de comprar de você, fazer a ação desejada. Uhum. Isso é a segmentação. E público, né? É o público, através dessa segmentação, você cria um público. Sim. E é para essa pessoa que você anuncia. Então, quero anunciar só para homens, que é a segmentação. Então, aí você vai montar um público homens. E aí você vai anunciar para essa galera. E qual é a outra definição? Se você tem aí, Lucas. Tem outra ou não? É basicamente isso? Cara, é basicamente isso, eu acho. É basicamente isso. É dessa forma que eu penso também, né? Mas tanto no Google quanto no Facebook, às vezes a galera eu vejo que, tipo assim, a segmentação para muitas pessoas é tipo assim, é um determinado público. Uhum. Só que nem sempre é assim. É exatamente como o Thiago falou, cara. Tem o público. Só que daí, tipo assim, tem o público. Só que você faz de 20 a 40. Uhum. Você escolhe só homens ou só mulheres. Escolhe cidade, escolhe horário. Então, tudo isso faz parte de segmentações. Sim. Tá ligado? Tu pensa isso da mesma forma? Acho que sim. É isso, né? Eu acho que um público nada mais talvez, do que um conjunto de segmentação. Daria pra gente botar assim? Isso. Isso aí. É uma das variáveis de segmentação, né? Pode ser. E é por isso que as ferramentas de tráfego, como Google, Facebook, quanto mais informações eles têm do usuário, mais assertivo vai ser para o anunciante. Ou seja, o anunciante vai conseguir mais resultados. Eu estava vendo o episódio do Shark Tank e tem os tubarões, né? Aí tem a Camila Farani, né? E ela falou uma frase que para mim me marcou. Que dados, eles são o novo petróleo. Olha só. Que tipo, quanto mais informações você tem das pessoas, um banco de dados, aquilo ali vale muito. Então, por isso que os aplicativos, muitas vezes, eles nascem sem cobrar nada da pessoa. Porque ele quer simplesmente o seu cadastro. Ele quer saber a sua idade, ele quer saber se você é homem, se você é mulher, etc. Todas as informações, porque depois você consegue anunciar para essas pessoas. E por que Google e Facebook funciona muito mais do que jornal, né, ou mídia offline? TV, por que vocês acham isso? Eu acho não, né? Tenho certeza, porque alcança o público exato, né? Exatamente. Eu até vou dar um spoiler aqui do que vai acontecer no final. Eu olhei uma campanha que tu fez e a gente depois vai falar quantas segmentações tinha nessa campanha. Isso me surpreendeu, cara. Para gerar resultado, né? Então a galera às vezes tá muito acostumada ao quê? Vai lá, bota a campanha, coloca um público e acabou. Uhum. E deixa a campanha lá. Só que não é bem por aí, né? Por isso que às vezes a pessoa pode ficar frustrada, dizer que as ferramentas não funcionam. É normal isso acontecer mais do que a gente imagina. Muito. Infelizmente, né? Mas a gente tá aqui, acho que justamente pra isso, né? É isso aí. Pra ajudar a galera. E é isso que a gente vai falar hoje, cara. Raramente eu encontro uma campanha com a segmentação correta, assim. Tipo assim, que ele usou todas as ferramentas, as informações pra segmentar. E por que a internet, Google e Facebook, ele é mais barato? Porque você não anuncia pra todo mundo. Por exemplo, quando você anuncia, por exemplo, uma novela. Sim, na TV. Né, na TV. E a novela, você não consegue segmentar na TV só pra homem, pra mulher e tal. Então,
eu tô lá assistindo TV com a minha mãe, vendo o final de uma novela. E, né, não que eu não assisto novela, né? Não teria nenhum problema, mas não é o meu tipo de conteúdo que eu curto. Mas tô ali com a minha mãe, ela tá assistindo. E aí aparece lá uma propaganda de shampoo pra cabelo cacheado, entendeu? Sim. E eu não tenho cabelo cacheado. E eu também não iria comprar um shampoo pra mulher, pra cabelo longo e tal, essa coisa toda. O que acontece? O anunciante, ele tá pagando pra mim. Sim. Tá pagando pra minha mãe. E nós não somos o público-alvo. Então, quando você erra na segmentação, você paga para aparecer para pessoas que não vão comprar de você. O nível de assertividade é outro, né? Exatamente. Aí se torna caro. E já quando você tem na ferramenta do Facebook e Google, tudo que você faz nessas ferramentas, o login que você faz, eles vão colher essas informações suas e aí o anunciante anuncia só para aquela pessoa que vai comprar. Então a mídia se torna mais barata e gera mais resultado. E tem a questão também de que anúncios na televisão eu vejo muito que é quase todo focado em brand, né? Não é focado em venda, é focado em brand. Mas eu tenho muita de venda também. Casas Bahia, por exemplo. Compre amanhã a promoção e tal. Acredito que depende. Sim. Mas assim, ó, a empresa para anunciar na televisão, eu digo o seguinte, tem que ter ela tem que ser uma empresa conhecida. Eu vejo assim. Por quê? Pô, tu vai anunciar, sei lá, a loja do Zezinho aqui lá na... Compre na loja do Zezinho lá na Globo, entendeu? Só que o não vai investimento existir, é maior, né? Não vai existir no Brasil inteiro, entendeu? Sim, sim. Então, querendo ou não, é um tipo de investimento. A não ser, claro, que a pessoa faça anúncios em canais, assim, sabe, regionais e tal. Mas pode ser tipo jornal. O cara pode anunciar o Zezinho, pode anunciar no jornal. Sim, o jornal sim. não consegue segmentar também, né? Sim, mas a questão que eu tô querendo é que, por exemplo, pra pequena empresa, pro pequeno negócio, a TV não seria uma opção, entendeu? Porque como ela vai pegar o Brasil inteiro e tal, e ela tá num Fora bairro o alto específico... custo também, né? Fora, né? Que provavelmente uma empresa pequena não teria nem verba ainda pra investir na TV. Mas assim, comparando com a mídia offline... Vamos lá, mídia online e mídia offline, tá? Mídia offline engloba rádio, Sim. Jornal, outdoor, que um pequeno negócio pode anunciar. E eu não digo que são mídias ruins não, tá? Você pode utilizar os dois. Sim. Mas para pequeno negócio, na minha visão, né? Mídia online, mídia offline, nem se compara. Você precisa primeiro focar na mídia online, gerar resultado da mídia online e depois vir para mídia offline. Se fosse para escolher um ou outro, eu escolheria a mídia online pela segmentação. As pessoas estão o dia inteiro no celular, estão, enfim, pesquisando na internet. Não existe mais lista amarela. Então, a sua empresa tem que estar ali, entendeu? Sua empresa tem que estar... Você tem uma empresa? Tenho. Você anuncia no Google, Facebook ou na internet? Não. Para mim é tipo assim, é a mesma coisa manter a empresa com a porta fechada. Para mim é a mesma coisa. Tipo assim, se eu tenho uma empresa lá no comércio, tenho. Até porque a porta é fechada. Que viagem, deixei a porta fechada, por isso que eu não tô vendendo. É a mesma coisa o cara não anunciar na internet pra mim. A gente tá falando, na verdade, né, de público e segmentação, né? Eu já vou dar uma dica aqui pra quem tá ouvindo, cara. E que isso também mudou totalmente, assim, o nosso jogo, né? Que foi parar de prestar atenção nos leads e sim no público comprador. Sim. Tá ligado? A gente que tá, principalmente o Thiago, que tá nas plataformas de tráfego aí diariamente, né? Nós nos preocupávamos muito com o valor de custo por aquisição, né? Custo por aquisição do lead. Eu tô falando que não tem que se preocupar? Não, tô falando que tem que se preocupar, só que de uma forma um pouquinho diferente. Por quê? Com base nas pesquisas do nosso público comprador, nós conseguimos identificar que a maioria era homem, né? Sim. Enquanto nas plataformas de tráfego, o lead da mulher era mais barato. Sim. E o que a gente achava? Tamo voando, né? Tamo voando porque estamos pagando... não sei quanto mais barato, porque a verba estava sendo direcionada tanto para homem quanto para mulher, 50%, né? E aí depois que o Thiago começou a otimizar campanhas, a distribuir conteúdos para público comprador, ficou totalmente diferente. Ficou um investimento muito mais inteligente e isso aumentou também o nosso resultado, né? Então, uma dica assim, já meio que para entrar no assunto, né? Você precisa fazer pesquisas com o seu público comprador, certo? Os leads são importantes? São importantes, mas tão importantes quanto os leads é a galera que compra de você, cara. Não tem jeito. Eu vejo um problema nisso que é o seguinte, querendo ou não, isso é um processo. Porque no começo, talvez a gente não tivesse computador suficiente pra ter isso, entendeu? Pode ser então, no também. começo, quando a pessoa tá começando a anunciar, a gente até às vezes fala, tem que fazer uma pesquisa com o público computador. Só que às vezes a pessoa não tem público computador suficiente pra ter os dados. Então ela vai ter que, querendo ou não, anunciar um pouco no escuro. Ela consegue até fazer uma pesquisa, mas não é mais pra homem, é mais pra mulher. Talvez não é tão claro isso, mas já dá alguns indícios. Sim, já dá alguns indícios, entendeu? Mas ainda não é tão claro. Consegue descobrir alguns produtos que é pra mulher, mais pra mulher, mais pra homem, mais pra jovem, né? A questão do público é uma coisa que eu vejo que vai aprimorando. Você nunca vai conseguir, na minha visão, começar com um público perfeito. A não ser que você já tenha dado o suficiente, entendeu? Sim. Mas é uma construção. Mas isso é muito importante, porque se a gente for fazer até um cálculo, não sei, um cálculo básico aqui, vamos supor que a pessoa vai lá e invista R$1.000 e tenha
R$1.000, R$500 em mulher, R$500 em homem, e tenha lá um faturamento lá de 10 mil, né? Só porque daí o homem trouxe 8 mil de faturamento e a mulher 2 mil. Se ele pegasse todo aquele R$1.000 e investir todo em homem, seria outro resultado. Ele teria o dobro de resultado, entendeu? E óbvio, quanto maior a sua amostragem, mais mais certeiro vai ficando, né? Inclusive, cara, isso é uma pergunta. Eu posso anunciar no Google sem saber o meu público-alvo? Pode, né? Agora, você deve? Eu acredito que não. Você vai perder muito... Não perder, mas você vai ter um risco grande de anunciar errado, né? Então, assim, o que eu recomendo? Você fazer uma pesquisa. Esse é o primeiro passo. A gente tem o passo a passo depois ali, né? Acho que eles vão depois, mas eu vou dar um spoiler aqui. Cara, para mim não existe campanha de sucesso sem você ter uma pesquisa clara do seu público comprador. Uma pessoa que já passou o cartão de crédito e já comprou o seu produto. Então, quando a pessoa compra o seu produto, você tem que enviar lá uma pesquisa. E essa pesquisa tem todas as informações que você quer saber. Idade, sexo, se ela já sabia desse produto, onde ela conheceu, enfim, quem ela segue nas redes sociais. Você pode, enfim, fazer várias perguntas a respeito desse produto. E aí essas informações é o que vai guiar você para encontrar pessoas parecidas e gerar mais resultado aí no futuro. Então, Thiago, eu sei que é meu público-alvo. Me mostra aí a pesquisa. Essa é boa. Essa eu gosto de fazer pra galera, cara. Não tenho, então você não sabe. Eu costumo usar isso. Então, assim, você só sabe quando o seu público de fato preencheu. Isso aí não é verdade, porque eu conheço, eu sou meu público-alvo. Cara, eu sou meu público-alvo. E eu descobri muitas coisas com essa pesquisa. Nossa, se eu tivesse feito isso antes, com certeza o resultado seria outro. Então, o que o Lucas falou desse negócio de a gente otimizar as campanhas baseado no público comprador, até ele vai contra o que muito gestor de tráfego fala. É até contra o que a própria ferramenta faz. Pera aí, vou entrar agora no assunto polêmico pra gente... o buraco negro. Pra gente entender aqui. Não, olha só, quando eu instalo a tag do Google e do Facebook, ele vai otimizar as minhas campanhas por aquela tag. Sim ou não? Sim. É óbvio. Então, por exemplo, eu coloco lá leads. Eu quero fazer, por exemplo, um projeto, vender uma turma do Conversão Extrema. E aí eu coloco lá, né, a segmentação, vou deixar o Facebook, o Google, né, otimizar a campanha baseado em conversão. Quem tiver menos conversão, em lead, significa que tem mais interesse e vou vender mais para essa pessoa, né? Porque a tag do Google é uma tag inteligente. Ela vai procurar pessoas que têm um custo por lead menor. Então eu solto lá e vamos supor, daí eu soltei a minha campanha. Aí ele vai dizer, as mulheres aqui, né, nesse caso, tem um custo por lead menor. Então a minha verba de R$1.000, R$500, R$600 vai ser destinado para as mulheres. Por quê? Porque as mulheres estão com lead menor. O público mais jovem está com lead menor. Então eu vou pegar aqui o público mais jovem e colocar. E vai distribuindo. Só que no final, na hora de passar o cartão, na hora de comprar o produto, quem compra é o público comprador mesmo, né? Que a gente chama. Que é a galera que é o seu público-alvo de fato. E no meu caso, né, você que é do público feminino aí, tá aqui ouvindo esse podcast, você é muito bem-vindo aqui, mas o investimento do meu investimento é 80% público masculino. Porque eu já tenho as pesquisas que é quem compra o meu produto. Então, olha o que acontece. Eu sempre digo, né? Não otimize as suas campanhas por lead, e sim pelo público comprador. Então, o que eu faço? Eu separo as campanhas, né? Como do meu público tem várias segmentações, mas uma das principais é 80% do meu público é público masculino, que compra o meu produto. Então, eu separo em campanhas, eu destino 80% da verba para esse público, e em muitos casos, o custo por lead é mais caro do público masculino. Na verdade, a maioria dos casos. Isso que eu ia perguntar. Só que eu sim, tanto faz. Porque esse é o público que vai comprar. Ele tem 4 vezes mais chance. Ou seja, eu levo em consideração que o custo por lead pode custar 4 vezes mais do que o público feminino. E geralmente não custa tanto assim. E aí eu tenho mais resultado no final. Assim como idade, como interesse. Por exemplo, eu tenho interesse. Pessoas de interesse amplo, assim, vamos chamar de... que estão conhecendo o marketing digital. E pessoas que já estão no marketing digital. Já conhecem outros treinamentos, seguem pessoas do marketing digital. Esse cara que conhece, o lead é mais caro. Eu pago, vamos supor, vou dar um exemplo, vou colocar um número, eu pago R$4. E esse cara mais amplo eu pago 2. Só que daí, pela lógica, se eu otimizar por lead, eu vou focar nesse cara de 2. Só que quem compra mais de mim? Esse cara aqui. Então o que eu faço? Eu distribuo a verba pro cara que conhece, está no universo do marketing digital. Eu invisto mais aí na captura de lead. Também. Então isso muda completamente o jogo no tráfego. Né? A gente tem que focar realmente em quem vai comprar de mim na hora de otimizar e criar as campanhas. E como é que a gente chegou nessa conclusão? Porque nunca ninguém falou isso pra gente. Nunca ninguém falou assim, cara, otimize pelo... Se você tá tendo acesso a esse conteúdo, tá ouvindo agora, sinta que você é uma pessoa privilegiada. Porque a gente otimizava por lead. E gerava resultado. A gente tava feliz.
Porque a gente, na verdade, você é feliz porque você imagina que aquele é o seu melhor resultado. Mas quando a gente começou a otimizar pelo público comprador, a gente viu a diferença do resultado, tipo 3 vezes mais. A gente falou, caraca, nossa, quanto dinheiro a gente perdeu ao longo de 5, 6 anos aqui fazendo lançamentos do Conversão Extrema, lançando turmas do Conversão Extrema, né? Que a gente fez essa alteração recentemente. Então vamos lá. A gente fez uma coisa que, eu acho que não sei se alguém já falou, mas nós separamos por públicos na turma de março do Conversão Extrema. A gente assim, vamos capturar o lead, mas descobrir, separar os leads por públicos, né? Uhum. Então a gente fez lá, por P1... nível de público, né? Por nível de público. Então a gente chamou de P1, P2 e P3, né? O P1, pessoas que já conhecem o Thiago, né? O P2, pessoas no universo, que são pessoas que fazem parte do universo do marketing digital, e o público 3 geral. Uhum. Né? E aí a gente foi lá, foi capturando o lead e adivinha, o P3, que é o público geral, pessoa que não tá ligada no universo do marketing digital, era o lead mais barato. Entendeu? E dali, entendeu? O público feminino com o masculino tava o mesmo custo por lead. Quando a gente fala custo por lead, é interessante porque se eu vou lá no meu Instagram, é 50-50. Se eu vou no meu canal no YouTube para ver quem consome as minhas aulas, já é 80-20. Uhum. Então assim, não é... Thiago, eu vejo aqui que o público que mais engaja comigo no Instagram são os mais jovens. Então eles são os meus públicos? Não, porque o jovem tá mais no Instagram. Ele engaja mais no Instagram. Né? Inclusive nos meus posts eu vejo mais comentários e mais interações de mulheres do que de homens. Só que quem compra no final são os homens. Uhum. Né? Ou a mulher recomenda, o homem comprar, enfim, eu não sei, mas de fato é que é quase 50-50. Então, o que acontece? A gente foi lá, pegou os leads, a gente abriu o carrinho, abriu a turma do Conversão Extrema e no final a gente levantou as métricas, né? E para nossa surpresa, o P1, um ótimo resultado, quem me conhece. P2 foi quase, enfim, um 0-0, um pouquinho mais de lucro ali. E o P3 o que aconteceu? Prejuízo grande, assim. Então, assim, caraca, o que eu preciso fazer com o P3? Aquecer o cara, entregar um conteúdo para depois fazer ele entrar. Fazer o P3 se transformar no P1, né? Fazer o P3, todo mundo no P1, né? Sabia que essa semana eu tava pensando sobre isso? Eu tava pensando lá em umas coisas de métricas e tal, né? De métricas. E aí eu fiquei pensando, né? Ó, a quantidade de melhoria que a gente pode... Tipo assim, primeiro eu dei aquele exemplo aí do R$1.000, 500 homem, 500 mulher, e aí tu pega... todo o dinheiro, investe em homem, e aí você já meio que dobra o resultado, né? Isso. Aí você já tem um público. Só que aí depois você pega e divide P1, P2, P3, aí descobre lá que o P1 dá mais resultado que o outro. O que tu faz? Tu pega a verba, que antes tu dividir em 3, Isso. E aí tu joga pra 1. Exato. E aí o teu resultado já quase triplica. Nossa, né? só Porque isso aí já você muda. tinha 3 públicos, jogou pra 1. Aí depois você descobre que a melhor data de captura é mais perto do lançamento. Você tem que gastar... Isso. E aí tu pega aquilo... E o resultado só vai aumentando, porque que o horário é tal hora, entendeu? Cada vez vai ficando mais segmentado. Exatamente. Isso funciona para qualquer negócio. Se você tem um e-commerce, se você entrar agora na sua conta de Google ou Facebook, não sei se o Facebook acho que não mostra isso, mas o Google mostra, tipo assim, quais horários geram mais conversões? Você vai ver. Aí você vai olhar assim, caraca, madrugada eu não vendo nada. E eu gasto pra caramba. Você pode tirar a madrugada e pegar esse investimento e colocar no dia... Você vai perceber, de segunda a sexta, que vende mais pelo celular, você vai começar a notar algumas coisas. Caraca, se eu pegar essa verba e movimentar para cá, o resultado pode dobrar com o mesmo investimento, que foi exatamente o que aconteceu com a gente. Então essa é a parada. Quando você conhece com profundidade o seu público comprador, é impossível você não ter grandes resultados. Antes da gente começar a citar as segmentações, né? Eu não sei tu, mas eu acho que eu contei umas 15 a 16 formas de segmentações diferentes no Google. É mais ou menos por aí? O que acontece? Eu fiz uma aula ao vivo, né? Uma live monstra. Com convite toda quarta-feira, às 4 horas da tarde. Eu faço uma live monstra lá no YouTube. Você tem que participar. Digita aí, ó. conversãoextrema.com/live. Tá o link, se você tá no YouTube, tá o link aqui, nos comentários aqui, ó. Coloca aqui, ó, o nosso editor aí, ó. E aí, o que acontece, cara? Eu comecei a fazer o seguinte. Eu vou contar aqui quantas maneiras de segmentações você consegue fazer no Google, né? E no fim, aí eu pensava que era 10, 15, né? Uhum. E aí eu fui contando. Bom, no fim das contas, ultrapassou 20. Acho que, se não me engano, chegou a 25 formas de segmentar. E eu separei, né? Público para eventos importantes. Eu separei alguns para quem baixou tal aplicativo. Então, cara, fui mostrando. Então, assim, há muitas maneiras. E no final desse podcast, você vai entender... Você vai conhecer quantas segmentações eu faço nas minhas campanhas e eu fiquei realmente surpreso que eu não sabia dessa parada, a quantidade de segmentações que eu tinha na minha campanha, né? Cara, eu botei aqui uma coisa que a gente estava falando antes, do porquê que o Google dá muito resultado, né? E é justamente por conta da assertividade dos anúncios personalizados. Isso, anúncios personalizados. E tipo assim, ó, editor me cobre isso na edição, tá? A gente não, né? O Google tem um link que ele sabe tudo sobre você, né? Que é o
adsettings, né? .google.com, e aí vai mostrar, depois o Rafa pode pôr aqui Vamos colocar o link nos comentários aqui, ó. Cara, ali vai dizer os anúncios que alcançam você, quais são os seus interesses, as suas buscas, né? O que você consome na internet. Cara, tá tudo ali. E é por isso que o Google tem um poder tão grande nas mãos, né? Os anunciantes têm esse poder tão grande nas mãos de acertar você exatamente na veia. Então, vamos falar um pouco sobre isso, né? O Google gera resultado porque ele aparece o anúncio personalizado. O que é um anúncio personalizado? O anúncio personalizado é que vai aparecer o anúncio pro El diferente, pro Lucas diferente para mim. Então, cada um tem um celular e cada um vê anúncios diferentes baseado no que você faz e em quem você é. Basicamente isso. Então, se você pegar o Facebook da sua mãe, do seu pai, de um amigo seu, da sua esposa, e você começar a rodar, vai aparecer anúncios totalmente diferentes que aparecem com você. Então, essa é a diferença, por isso que gera resultado, porque cada pessoa vê um anúncio diferente. Só que muita gente acha assim, o Google não sabe muita informação de mim, né? Porque ele sabe a minha idade, que eu fui lá, na hora de encontrar uma conta no Google, um Gmail, eu botei a minha idade, eu botei o gênero, etc. O que acontece? Tudo que você faz na internet é rastreado. E ponto. Tanto no Facebook quanto no Google. Então, por exemplo, o Google sabe a sua religião. Sim. O Google sabe se você tem animal de estimação ou não, sabe onde você mora, sabe onde você quer viajar, sabe os seus interesses, sabe do que você gosta, do que você não gosta. Por quê? Porque você pesquisa no Google. Tudo que você pesquisa é rastreado. Os vídeos que você assiste no YouTube é rastreado. Então, eu tô assistindo lá vídeos sobre uma religião tal. Então o Google já vai entender que a sua religião é tal, que você não vai assistir aquele vídeo se você não é. O Google sabe se você é de direita, de esquerda, sua posição política. Então, baseado nessas informações, o anunciante consegue segmentar para você. Agora, tem um link que o Lucas falou ali, que você consegue ver exatamente as informações que o Google sabe sobre você. Então você entra nesse link, caraca, o Google sabe tudo isso aqui. Sabe onde a sua casa, onde você trabalha, que o seu celular fica tipo Google Maps ligado, que a galera nem imagina, né? Sim. Muito. Eu entro lá e aparece lá, gosta de pets. Pets. Mas assim, eu pesquisei talvez uma vez na vida, tá ligado? Porque daí há níveis, né? Tipo, lá em cima são os níveis que, tipo assim, tu pesquisa com frequência, né? E lá embaixo você pesquisou alguma vez que tem, tipo, que daí é mais afinidade, assim, né? Então, eu não tenho pet, mas o Google entende que eu tenho esse interesse. Por quê? Porque eu já assisti, minha mãe comprou um pug, daí eu assisti uns 3, 4 vídeos, dei uma pesquisada lá no Google sobre como cuidar de um pug. Então, o Google sabe que eu, tipo assim, algum cachorro tá envolvido na minha vida, certo? Então, pode aparecer um anúncio pra mim e eu posso comprar um curso, dar um presente pra minha mãe e tal, que tem esse pug, enfim. E não só os anúncios, né, cara? Mas eu não sei se vocês percebem aí, a partir do momento que vocês consomem um tipo de conteúdo, até o próprio YouTube sugere a mesma categoria. Sim, o Instagram, o Facebook, começa a aparecer ali. Cara, se você pensar assim, carro, viagem, eletrodoméstico, acabou pra você, sua vida aí na rede social. Vai aparecer só isso. Acabou não, cara. Eu acho que isso é ótimo, porque a pior coisa que tem na nossa vida é anúncio. Vamos dizer, tipo assim, você tá vendo lá um vídeo, aparece um anúncio, tá vendo TV, cara, que saco, quero ver o conteúdo. Só que quando aparece um anúncio realmente relevante pra você, é ótimo. Eu amo ver anúncio relevante. Pô, o cara vai lá, mostra uma solução pra mim, mostra, tipo, um dia eu vi um anúncio de uma pessoa lá que tinha uma loja que mostrava como resolver o problema do suor, né? Essa coisa toda. Pô, cara, eu curti. É um problema que eu tenho, realmente. Então, eu quero resolver isso. Então, assim, pra quem fala assim, eu fico preocupado que estão rastreando, meu Deus, eu não quero ver o anúncio. Cara, isso é ótimo pra você. Você vai recomendar produtos que você realmente tem interesse, que você não conhece. Pra gente partir já, então, para as segmentações, antes disso eu quero falar de 2 categorias de segmentação, que é público-alvo, focada no usuário, e conteúdo, que é onde a pessoa tá ou o que ela tá consumindo. Legal. Certo? Então dá pra gente fazer dessas 2 formas, confere? Isso. Tipo assim, vamos chamar de três tipos de segmentações, né? 2 são quando a gente anuncia na rede de display, no YouTube. Então a gente tem baseado no público. Então vamos pegar aqui o El de exemplo. Né? O El, ele tem algumas informações... Eu gosto de dar exemplo. Não, mas algumas informações que o El faz na internet, né? Pode ser, enfim, ele vai lá, ele vê o site A, o site B, o site C. Então eu vou colher informações do El e aí eu mostro o anúncio. Então, se o El tiver em qualquer outro site, qualquer outro lugar, vai aparecer o anúncio para ele, porque é baseado na segmentação nele e não no conteúdo. Sim. O segundo é a segmentação do conteúdo. Então a pessoa ignora quem é a pessoa e se ela está assistindo um vídeo A, ele já entende, que esse anúncio aqui, a pessoa quer isso, né? Quer ver esse tipo de anúncio, né? Então, essas são as 2 principais segmentações e a terceira é a geral, que é a configuração, que daí entra dispositivo, entra horário, entra localização. Então, são essas 3 formas de segmentação
visão macro, né? Então, baseado no usuário ou baseado no conteúdo. Tipo, eu quero anunciar o meu produto de marketing digital em vídeos que falam sobre marketing digital. Em canais de pessoas que vendem cursos de marketing digital. Então, eu estou fazendo o quê? Uma segmentação baseada no conteúdo. Agora, eu vou lá e faço outra segmentação. Eu quero segmentar em pessoas que já demonstraram interesse em marketing digital. Então, o cara pode estar assistindo vídeo de comédia, mas ele tem interesse e aí aparece meu anúncio para ele. Então, e o geral, como eu já falei, é a segmentação ampla, assim, né? Então, são essas três formas e você não precisa escolher uma ou outra. Você pode fazer as duas. E essa é a parada da segmentação, chama de segmentação extrema, né? Quando você une várias segmentações a fim de focar exatamente em quem vai comprar de você. Eu acho que uma coisa muito interessante de se pensar dentro do marketing digital são níveis de público, né? Porque tem públicos que são muito mais relevantes, tem públicos que são menos relevantes. E às vezes, para uma pessoa que tem pouca verba, ou, enfim, né? Às vezes a pessoa já tem muita base, ela pode... Se a pessoa tem pouca verba, por exemplo, ela pode pegar um público mais relevante, né? E evitar gastar dinheiro com os outros públicos e tal. Eu queria que o Thiago falasse um pouco sobre esses... níveis de público, né? E quais são os que existem, como que é dividido e como que a pessoa pode fazer um melhor proveito do tipo de público. Show! A gente tem aí 4 níveis de públicos, tá? Então, pensando num funil, lá no final do funil nós temos o público comprador. Esse público comprador são pessoas que, de fato, já têm um grande interesse de comprar de você, basta mostrar uma oferta, Enfim, aquele público... O meu eu sei quem é, o empresário, é o cara que já quer estudar, já aprender sobre anúncios, o cara que já quer vender, enfim, esse cara já está no universo do marketing digital e está disposto a comprar um treinamento de marketing, vamos dizer assim. Então, esse cara é o público comprador que a gente chama. Quando você começa a anunciar na internet, você tem que focar exatamente nesse público, que é geralmente a menor parte, né? Que é o público realmente que tem muita chance e claro que vai comprar de você. E aí, subindo um pouquinho nesse pilar, né? nessa escada, nós temos os interessados. Então, são pessoas que você enxerga que podem se tornar um público comprador. Então, são pessoas que, talvez anunciam, já anunciam, são pessoas que demonstram interesse. E, níveis de público funciona para qualquer tipo de negócio. Qualquer produto que você comprou na vida, você passou por essas 4 etapas. Geral, você se tornou um público relevante, se tornou um público interessante e um público comprador no final, se você comprou o produto ou não. E determinados produtos e serviços nós estamos... Níveis, né? Em algum desses níveis. Então, no meu caso, tem um público comprador, o cara que já quer comprar, falta a oferta, já é muito relevante. O público interessado, o cara que, tipo assim, já demonstrou algum tipo de interesse, já comprou algum curso de marketing, já segue algumas pessoas de marketing, então esse é um cara muito interessado nesse assunto. Nós temos o público relevante. Então, o público relevante são pessoas que não demonstraram interesse de fato no marketing digital, mas eles são tipo assim, um empresário. Ele é um público relevante para mim. Só que ele nunca demonstrou interesse em marketing digital, não comprou um curso de marketing digital, só que ele é um público relevante. E aí eu foco nessa galera, trazendo para baixo. E o final é o público geral. Daí é o amplo, tipo, é todo o Brasil, vamos dizer assim. Então, o que acontece? Foca no público comprador, é o primeiro momento. Depois a gente vai para o público de interesse, alto nível de interesse. Depois para o público relevante. E por último, nível de escala, o público geral. Esses são os 4 níveis. Tipo assim, quando a gente pensa em comprar um celular, certo? Vamos lá, é o coisa que eu dou, né? O exemplo básico. Eu já fui um cara geral. O público geral, tipo, cara, nem sabia que celular existia. Tipo assim, não faço parte do público. Aí o que acontece? Eu fui pro público relevante. Então alguém me apresentou o celular, eu vi alguém usando. Eu falei, caraca, isso me demonstrou um baixo nível de interesse. Assim, eu tenho um pouquinho de interesse. Será que vai me ajudar? Aquela pergunta, será que isso vai realmente resolver? Então, quando você está no público relevante, o que acontece? Você começa a buscar informações sobre aquele produto ou serviço. Né? Pede ajuda para um amigo, opinião, vai na internet, pesquisa aí vídeos no YouTube, Facebook, Instagram. Você começa a colher informação. E aí, quando você colhe informação e de fato você enxerga que é para você aquele produto, você se torna o quê? Uma pessoa interessada. E aí, tipo, aquele cara, eu tenho interesse nesse produto. Mas a pergunta é o melhor produto para mim? Será que o iPhone, comparado com o Samsung, aí você começa a buscar informações mais profundas. Também. Aí tem um momento, eu tenho, mas não tenho dinheiro agora, vou esperar o momento certo para me tornar um público comprador, aquela coisa toda. Mas eu ainda tô nesse nível de interesse, tô meio que namorando, né? E aí, o final é o público comprador. Cara, eu já decidi que eu quero comprar um iPhone, já sou uma pessoa altamente qualificada, minha segmentação, essa coisa toda, só falta o momento certo, o dinheiro. Então, assim, todo mundo, qualquer produto, serviço que você comprou na vida,
passou por essas 4 etapas. Em alguns produtos, nesse exato momento, você está nessas 4 etapas. Principalmente para quem cuida de anúncios, né? Esse nível de públicos. Ontem eu até respondi uma dúvida sobre isso. E o cara falou assim, eu não consigo mais escalar minha campanha, né? Tô ali com R$100 por dia, só que eu aumento a minha verba, só que o meu resultado não aumenta, né? Então é uma coisa que a gente sempre fala, tome cuidado porque aumentar a verba não significa aumento de resultado. Sim, né? Total. E aí o que acontece? Eu perguntei assim, ô fulano, qual é o teu público, como é que tá a tua segmentação aí e tudo mais? Eu disse, Lucas, tá aqui, minha segmentação X. E ele segmentou apenas para público de fundo de funil, né? Sim. Público comprador, Sim, que é o que a maioria das pessoas fazem, que querendo ou não é meio que o óbvio, né? Você segmentar pro seu público comprador. Que é o que tem que fazer no início, que né? É o que tem que fazer no início, inclusive. E só que esse cara já tava numa outra etapa. Ele já tava vendendo diariamente ali. E eu percebi assim, então tu tá segmentando só pra galera, né? Que te conhece, que tá pesquisando diretamente o seu produto. E que tal você começar a experimentar outras coisas, né? Tipo assim, mudar um pouquinho a segmentação, ir para outras redes. Então, esses níveis de público que a gente está falando, para você que cuida aí do tráfego, nada mais é do que um método, né? Ou dicas técnicas, como você quiser entender, para você poder escalar o seu resultado. Isso aí. Né? Então, eu lembro que a gente falou num podcast atrás, você tem que fugir dos leões, né? Algo assim, Sim. né? Então, tipo assim, o público comprador é a sua segmentação óbvia, né? Então, se você está buscando escalar suas campanhas, seu negócio, cara, busque as pessoas também que sabem que tem um problema, só que não sabem como resolver, e aí adivinha, você aparece lá. Tem uma coisa assim que eu comecei até a pensar mais nisso, é que a gente pega os níveis de público, né? Aí, a pessoa vai lá e faz, por exemplo, uma campanha de pesquisa para um público fundão de funil lá e ela tem venda, né? Tem venda recorrente e tal. Só porque, querendo ou não, aquele público ele é escasso. Não que ele vai acabar. Ele é limitado. Ele não vai acabar porque todo dia o público se renova. Uma pessoa nova tem interesse, outra deixa de ter interesse e tal. Então ele vai se manter. Só porque ele não... Às vezes ele não vai crescer, entendeu? Às vezes tem 20 pessoas, então não vai virar 40. Vai ficar naquele 20. Todo dia vai ter aquele 20, entendeu? E aí chega um momento que verba não adianta mais. Sim. Né? E aí você tem que abrir... Porque você aparece para a mesma pessoa. Exatamente. Aí você tem que abrir para novos públicos, né? O público um pouco menos interessado. Ampliar um pouco. E mais meio e topo de funil. E só porque... Isso não quer dizer que se você investia 100 vendia 1.000, agora você vai investir 100 você vai vender 1.000 de novo. Porque esse público é um pouco... mais caro, vai ser no final. É um pouco mais caro. Então, assim, ele vai te dar um pouco menos de retorno. Entendeu? Isso. Então, sempre tem que pensar nisso. Porque as pessoas acham, se eu investir o dobro, eu vou ter o dobro de resultado? Nem sempre. Porque se você investir o dobro, mesmo público que você estava investindo e ter demanda, né, e ter pessoas, você vai ter o dobro de resultado. Mas se esse dobro de investimento for para um público um pouco mais frio, o resultado não vai ser o mesmo. Basicamente o público comprador, vamos por a cada R$1 que você investe aí, você tem 10 de retorno, certo? Já no público interessado, você tem que investir 2 para ter o mesmo 10. Entende? Já no público relevante, tem que investir 4 para ter o mesmo 10. Então, assim, diminui um pouco o retorno, mas no volume você ganha mais, que você vai ter que escalar. Então, todo mundo que escala, que vende em massa, vende muito, ultrapassa faturamentos aí de $500 mil por mês, $1 milhão por mês, são pessoas que vendem para todos os níveis. Sim. E não só para quem está pronto para comprar ou quem é aquele público específico. Então, eu vendo aí para todos os níveis para escalar. Vamos para o que interessa, segmentações no Google, né? Vamos citar algumas aqui e vamos passar, acho que rapidamente, porque não vamos dar um conceito de cada uma aqui, senão a gente vai até amanhã. Umas bem simples, né? Então, beleza. Vamos começar por palavras-chave. Talvez aí é mais interessante. Mais interessante. É isso aí, vamos lá. No Google você tem vários tipos de campanha, né? Nós temos a campanha de rede de pesquisa, que você anuncia para quem vai no próprio Google e pesquisa. Nós temos a campanha de rede de display, que você coloca banners em sites e blogs parceiros do Google, que hoje é a cada 10 sites, 9 tem uma parceria com o Google, ou seja, é um volume gigantesco. Inclusive né? E 90% das pesquisas são feitas no Google hoje no Brasil, então o Google é muito forte. Aí nós temos a campanha Discovery, que são banners que aparecem nos serviços do Google, como Gmail, YouTube, né? Nós temos as campanhas de vídeo, que aparecem mais forte aí no YouTube, aquelas campanhas que você vê aí, vídeo e tal, né? E nós temos as campanhas aí de aplicativos e Google Shopping, né? Google Shopping é aqueles produtos que aparecem na rede de pesquisa do Google, e o aplicativos aparece, enfim, na rede de display, aplicativos também, para você que quer anunciar um aplicativo específico, né? E todas essas origens que tu falou, eu consigo utilizar palavras-chave. Isso, aí eu vou falar, porque assim, tem algumas segmentações que funcionam só em alguns tipos de campanha. Isso, então é por isso que nós vamos falar de todas as segmentações aqui, as formas de você pode segmentar o seu anúncio, mas em alguns
só funciona na rede de pesquisa, outras só no YouTube e assim por diante, né? Baseado aí no tipo de campanha. Então, a primeira é a palavra-chave. Isso. A palavra-chave, ela basicamente funciona na maioria das campanhas. Não falar em quais campanhas é que funciona, mas tipo Discovery você não consegue fazer, o banner em Discovery você não consegue fazer palavra-chave, porque só aparece em serviços do Google. Então, no feed ali do YouTube, no Gmail, palavra-chave funciona, por exemplo, no YouTube. Aí eu quero aparecer, o que é palavra-chave? Você coloca uma palavra-chave que, se aquele conteúdo tiver aquela palavra-chave, o seu anúncio aparece. E se for na rede de pesquisa, é aquela palavra-chave que a pessoa pesquisou, aparece o seu anúncio. Então, a segmentação é pela palavra-chave do usuário ou que ele pesquisou. Então, vamos supor que eu coloquei lá Thiago Tesma, essa palavra-chave. Se o cara for no Google e digitar a palavra Thiago Tesma, vai aparecer o meu anúncio lá na frente. Se eu entrar em qualquer site na internet ou em qualquer vídeo que tem o nome Thiago Tesma, o meu anúncio vai aparecer. Então, é uma segmentação aí boa, né? Eu posso vir e focar nessa galera que tem interesse aí no Thiago, que vê o conteúdo do Thiago, enfim, aí tá lá. Essa é uma segmentação Thiago Tesma, né? Nesse caso, é interessante. Palavra-chave, segmentação. A palavra que você escolhe, ela tem relação com o interesse do público que você... Sim, muito forte, né? Então, muito forte. Então, assim, o que vai definir o interesse do público, nesse caso, é a palavra que você escolhe. Porque comprar curso Thiago Tesma. Fundão de funil, né? Fundão de funil. Vender mais pela internet. É bem mais amplo. É amplo, entendeu? Sim. Não é tão focado. Então você tem que ter uma lista de palavras-chave que são relevantes para você, tanto para vender para fundo do funil, mas tipo assim, eu quero falar sobre marketing digital. Então eu posso colocar uma palavra-chave de marketing digital e todos os vídeos que falam sobre marketing digital, olha só, é muito segmentado. Sim. Tipo, um cara que tá assistindo um vídeo de marketing digital, o cara que tá num site onde o artigo tem a palavra marketing digital, esse cara é relevante, porque ele tá consumindo um conteúdo, né, ele está no público relevante, interessado. Então é realmente um público muito forte. É uma das segmentações que eu mais gosto. Por exemplo, eu utilizo muito Google Ads, Facebook Ads. O cara que apareceu um vídeo ou um artigo falando sobre Google Ads, esse cara é muito meu público. Então eu tenho que aparecer para ele. E as mais fortes que tu utiliza, assim, é o tipo de campanha para esse tipo de segmentação, rede de pesquisa. YouTube também tu usa bastante, né? Basicamente essas duas. Uso se a pessoa vai lá no YouTube e pesquisa, por exemplo, como anunciar no Google. Aparece lá o meu vídeo nas primeiras posições na rede de pesquisa, né? A gente tem um podcast só sobre palavra-chave. Tem. É verdade, 21 verdade. É o número 20 ou 21, tá? 20. É isso aí. Então assim, assistam. Ouça lá, assista e é isso aí. Show. Eu acho que depois da palavra-chave a gente tem aqui também a segmentação por público-alvo. Aí, que poderia ser aí por afinidade de mercado, ou até mesmo pelas próprias tags e pixels instalados no site, né? Que a gente consegue definir alguns públicos aí personalizados. Então vamos lá, vamos falar rapidamente aqui de cada um, né? O público de afinidade é um público mais amplo, não é um público tão qualificado. É tipo assim, o Google identifica... Tipo assim, pessoas que têm interesse em tipos de música. Tipo assim, eu sei que o meu público tem interesse em documentários de não ficção. Documentários históricos, reais e tal. Então é um público muito amplo. Porque só anunciar só para quem não tem interesse é um público bem geral. Mas há essa possibilidade. Aí nós temos o público-alvo no mercado, que é o interesse no mercado. O mercado são pessoas que já pesquisam ativamente aquele tipo de produto ou serviço que você vende. Seria um pouco menos amplo? Aí seria um público mais focado e esse público é melhor, porque tipo assim, tem lá um público assim, por exemplo, pessoas interesses no marketing digital. São pessoas que já pesquisaram, já consumiram conteúdos, então é um público realmente relevante. O público, se você quer usar esse tipo de público que você usa no YouTube, na rede de display, você usa também na rede de pesquisa, aí eu recomendo que você utilize o mercado. O mercado ele é mais focado e o afinidade é muito amplo. E aí o baseado na tag é tipo, você instalou lá a tag do Google no seu site. Todo mundo que entra no seu site, o Google já tem uma recomendação. Tipo assim, cara, quem entra no seu site, o público de mercado e afinidade são esses aqui. Então, tipo assim, baseado em pessoas que entram no seu site, já tem lá os públicos que o Google recomenda para você utilizar. E geralmente aqueles públicos, eles são muito bons para você utilizar. Então, esses aí são baseado no público, né? Como a gente falou anteriormente, nós temos o público, conteúdo e as configurações gerais. Esse aqui é baseado no usuário em si. Próximo, então, é remarketing. Remarketing. Base em não só URLs, eu acho, né? Deixa eu te comentar um pouquinho sobre isso. Então, o remarketing é basicamente pessoas que já tiveram contato com você. Então, é um público-alvo, né? Então, Thiago, quem são aí esses públicos de remarketing, né? Como é que o Google descobre isso? Bom, você coloca a tag no seu site, aí ele puxa as informações das pessoas e aí você consegue anunciar. Mas não é só do site, e sim também do YouTube, que é uma ótima ferramenta, ou também aplicativo, né? Então, por exemplo, todo mundo que se inscreve no meu canal, todo mundo que assiste um vídeo meu é traqueado e eu consigo anunciar para essas pessoas. Então, você consegue criar públicos de remarketing de quem é inscrito no canal,
de quem curtiu, quem comentou, quem assistiu determinados vídeos, ou pessoas que entraram tais em tais páginas, ou seja, bem segmentado. Quem se tornou lead, e-mail também, você pega uma lista de e-mail, sobe no Google e consegue anunciar só para aqueles e-mails, né? Então é uma ótima segmentação, inclusive é uma das principais campanhas. Eu sempre digo que é impossível o cara anunciar só no Google ou Facebook. Sim. Porque mesmo que talvez o Facebook não gere tanto resultado para você, ou o Google, vamos dizer assim, que eu acho que é difícil, você está fazendo alguma coisa errada, mas basicamente uma campanha de remarketing e ambas as plataformas tem que ter. Então, tem uma campanha lá no Facebook, o Well tem lá um e-commerce e tal, mas o Google não conseguiu virar tão bem. Mas pelo menos uma campanha de remarketing lá para perseguir a pessoa, sim, isso influencia ela a comprar, né? Mesmo que ela volte pro Facebook e compre lá, mas tá batendo ali, tá reforçando a compra, isso é importante. Muitas pessoas, inclusive, não têm, né, campanha de remarketing. A maioria, né? E pelo simples fato de não saber como criar. Isso eu vejo que é bem comum, sabia? Tipo assim, Lucas, eu tô com uma campanha aqui, como é que eu transformo ela em remarketing? Né? Sim. Cara, para transformar em remarketing é simples. Remarketing não é um tipo de campanha, é uma estratégia aplicada dentro de uma, sim, campanha ou de YouTube, ou de display, ou de pesquisa, enfim, que você utiliza um público com base no seu URL, sim, com base no seu canal do YouTube e mostra o anúncio para ele novamente. A próxima é de público semelhante. Inclusive, esse aqui esse é lindo, né? Esse aqui é bom. Inclusive, a gente teve essa dúvida numa aula essa semana. A pessoa pergunta como que se faz lookalike no Google. Na verdade, o Google já faz pra você. Olha, então eu respondi certo. Será que eu respondi errado, cara? Não, o Google faz pra você. Já é criado automaticamente. Aí quando você cria um público lá de remarketing, o Google já encontra pessoas parecidas com aquele público e já, enfim, cria um público semelhante. Mas nos meus testes, o público do Facebook, ele tende a ser melhor. Pelo menos nas minhas campanhas, tá? Mas, cara, público semelhante no Google também é excelente. E só ficou uma dica aqui do público semelhante. O que é? O Google pega, enfim, pessoas parecidas com aquele público que você criou. Sim. E é muito legal, porque quando você vai em qualquer lugar, as pessoas que estão naquele lugar, você pode perceber, agora você vai perceber isso. São pessoas parecidas com você. Sim. Então, por exemplo, vamos pegar aqui. Você vai no evento de marketing. Cara, você vai notar. São as pessoas parecidas com você, cara. Estão tudo lá. Os mesmos gostos. Aí você fala assim, cara, eu assisto o cara tal. Eu também assisto. Sei o quê. Tipo assim, é a mesma comunidade. Quando você vai numa igreja, por exemplo, você vai com pessoas parecidas. Inclusive, há várias igrejas diferentes. Sim, são bolhas, né? São bolhas. Então, tipo assim, aquela tem uma igreja que é mais certinha, tem aquela igreja que é mais louca, aquela igreja não sei o quê. Então, você vai lá onde você vai, onde você janta, onde você almoça. Você olha pro lado, começa a reparar. Você tá num ambiente que as pessoas são parecidas com você. Né? Então, o Google consegue fazer isso. Descobrir essas pessoas, você anuncia para elas e tem mais resultado. Então, só uma dica super simples aqui, que é quanto melhor a fonte dessas pessoas, né, mais assertivo vai ser o seu público semelhante. Vou dar um exemplo. Você pode fazer um público semelhante de todo mundo que entra no seu site ou de quem só comprou de você. Quem é melhor? Obviamente, quem comprou de você, né? Então, é um público mais relevante. Sim. Então, a fonte de informação do público semelhante é de suma importância aí para você. Tem que levar em consideração também o mais tamanho resultado dessa origem, né? Sim. Tipo assim, até porque as plataformas exigem um limite, né? Facebook, se não estou enganado, são 100 pessoas. Sim. Isso. E o Google, 1.000? Ou 100 também? 1.000 pessoas? Eu lembro que quando eu comecei a fazer umas campanhas de remarketing, eu comecei lá com 1% das pessoas que visualizaram a página de produto. Uhum. Porque eu ainda não tinha gente suficiente de computadores. Aí depois eu tinha gente, pelo menos, que botava o produto no checkout. Eu comecei lá com 1% das pessoas que botavam o produto no checkout. Porque ainda não tinha 100 computadores, entendeu? Até que eu cheguei a 100 computadores. Aí eu conseguia fazer dos computadores, como também pegava a lista de e-mail de 100 e fazer lá um... E foi melhorando? Com certeza. Cara, acho que os três aqui dá pra gente unir, né? Que é idade, não tem muito o que falar, você vai pegar a idade do seu público comprador. Sim. Só tem um adendo aí de idade que lá no diferente do Facebook, no Google tem um desconhecido. Nossa, eu ia falar isso agora. Ia falar? Aí, ó, eu leio a mente do... Eu já falei isso mais de uma vez até. Não, cara, é que a gente já, né? A gente anda junto, então a gente já sabe o que cada um vai falar. Já, né? Mas o desconhecido, basicamente, é quando o Google não sabe, né? O seu público, enfim, ele não sabe a idade da pessoa, sim, porque você pode não estar logado, né? Não tá logado em nenhuma. Não tá lá agora, então... Tu usa o desconhecido? Eu uso, né? Dependendo da campanha, assim... mas quando eu quero focar no público comprador, eu entendi, meu público principal é o homem, né? Uhum. Então, eu faço uma campanha lá com a verba principal focada no público masculino, e aí eu crio uma outra campanha com a verba menor, aí eu coloco o público feminino e o desconhecido. Perfeito. Então, eu sei que lá no desconhecido tem alguns homens perdidos essa lá. Dúvida é bem pertinente. Então, se você tem essa dúvida de usar ou não desconhecido, o foco sempre vai ser no seu público comprador, sempre. Utilize a idade, e a partir do momento ali que você quer expandir um pouco mais, brincar um pouco mais, aí inclui o desconhecido, só que em outra campanha. Aquela coisa, né, por exemplo, se eu vou fazer uma campanha só pro meu bairro.
eu não preciso de muita verba. Eu posso deixar totalmente aberto. Porque, Isso, Também, entendeu? E aí exatamente. você não precisa nem Também. segmentar. Você vai anunciar aí pra 1 quilômetro de raio numa cidade do interior aqui que vai ter, sei lá, 10 mil habitantes, nem isso aí. Quando eu vou fazer campanhas locais, geralmente eu faço assim. Eu faço, na verdade, 2 testes, né? Eu deixo uma aberta e uma segmentada. E, cara, vou te falar que dá praticamente assim, elas por elas, entendeu? Não, mas aí tem um porém que é o seguinte, cara. Que, Dependendo do nicho, né? Eu digo assim, ó, uma segmentação pode anular a outra, tá? Porque o teu público foi muito restrito. Isso é interessante falar Então, também. então beleza. Se eu divulgar só num bairro, significa que basicamente aquele bairro, todo ele já é a segmentação principal. Então, como já há muita restrição, ele anula outras segmentações. Não há necessidade. Vamos supor que eu corto grama. Então, todo mundo tá naquele bairro, tem uma casa, eu sou o cliente. Então, pode ser homem, pode ser mulher, pode ser, enfim, uma jovem. Então, já é uma ultra segmentação. Então, você não precisa segmentar muito quando... Aí já anula o restante. Agora, eu anuncio o Brasil inteiro. Então, aí, quando eu entro pro masculino, como... Então, basicamente, a nossa visão é o seguinte. Qual o tamanho desse público? Essa é a pergunta. Então, se você uniu a segmentação, né? Foi criando várias restrições ali para focar no público comprador e ficou um público de 1.000 pessoas, é muito pequeno. Acho muito, muito massa, né? Que uma das coisas que as pessoas têm, até uma objeção com anúncios e tal, as pessoas perguntam o seguinte: olha, eu não anuncio pro Brasil inteiro, eu não vendo online. Eu tenho um negócio local, será que funciona pra mim? Cara, que bom que tu tem um negócio local. Né? Porque fica tudo muito mais fácil. Porque ao invés de anunciar, tipo, para 100 milhões de pessoas, que, enfim, são pessoas ativas na internet aí, ou 150 milhões no Brasil, você vai focar em 100 mil. Sim, em 100 mil. Tu vai 100 mil, então... gastar menos, vai atingir todo mundo. A gente deu exemplo aqui... Nossa, com 50 reais aí tu faz deu isso. exemplo da faz uma cafeteria ali, baguncinha. né? Não foi nem cidade, a segmentação da cafeteria foi no bairro e Isso. esgotou o estoque lá do cara e... Então a segmentação, tipo, é o tamanho do público. Cara, eu já segmentei local e tem 1.000 pessoas nesse local. Então deixa cara, só já o acabou. local, Já acabou, já não tem como segmentar mais, porque senão vai ficar muito, muito restrito. Isso. Então, geralmente eu gosto de uma segmentação que baseada na verba que eu tenho disponível, ela é compatível. Eu tenho, sei lá, R$1.000 por dia para investir. A minha segmentação não pode ser 500 pessoas nesse O próprio público. Google dá uma estimativa, uma né? estimativa. Então você Tanto vai o vendo Google- mais ou menos ali o que é viável e o que não é, né? Exatamente. Então você bota lá, tipo assim, se você coloca R$50, você pode alcançar X pessoas. Isso. Se bota 100, pode alcançar 2X. E assim Aí você tem uma ele vai ideia. dando a estimativa. Próximo, sexo. Masculino, feminino. E o desconhecido. É. E aí a mesma coisa, né? Da idade. Foca no público principal e cria outras campanhas aí com público mais amplo, né? Show. É uma coisa aqui, cara, eu quero deixar bem claro aí pra galera que tá ouvindo. A gente tá falando de públicos e segmentações, né? Então são duas coisas diferentes, só que são utilizadas, tipo, com o mesmo objetivo, né? Tipo assim, a estratégia... A gente tá falando de estratégia, né? A gente não tá falando do público específico. A gente tá falando o que dá pra utilizar com públicos, segmentações. A tudo segmentação junto, cria né? o público. Isso. Né? Basicamente, então, assim, Isso. você segmenta por isso que é segmentações de públicos, né? Então, quando você usa segmentações, só pra deixar você mais cria um claro, público, né? né? Só pra deixar Então, mais claro. cada anúncio que você faz na internet, você está anunciando para um público específico baseado nas segmentações que você fez. É isso aí. Renda familiar. Então, renda familiar já diz, né? Você pode anunciar para os 10% que tem uma maior renda, 20%, 50% e o geral, né? Então, assim, eu tenho um produto aqui mais caro para uma pessoa, enfim, mais seleta, então você pode anunciar só para essas pessoas. Mesmo, eu acredito que não é algo tão certo assim, então eu prefiro deixar amplo e testar, certo? Mas aí você pode ir lá nas suas campanhas, você já anuncia no Google e verificar as conversões de cada tipo de público baseado em renda familiar. A próxima é informações demográficas detalhadas. O que seria isso? Então, idade, sexo e a renda familiar, eles são informações demográficas, né? E a informação demográfica detalhada é saber algumas informações da pessoa um pouco mais avançado. Então, assim, o ensino dela, se ela tem ensino médio completo, o ensino superior, se ela vai se aposentar, se não vai. Então, algumas informações, se ela é casada ou solteiro, enfim. Então, o Google consegue descobrir, olha só baseado no que você faz na internet, o Google sabe se você é solteiro ou casado. Ele já sabe se você... Enfim, a inteligência é monstra. Ele já sabe se você vai se aposentar ou não. Cara, se você vai se aposentar, o que você faz? Você vai no Google pesquisar sobre aposentadoria, como receber, não sei o quê. Então, tipo assim, já tá ali. Se você com certeza, uma pessoa que é casada, ela assiste vídeos e consome a internet diferente que uma pessoa solteira, né? Não vou nem dizer quais as sites, né? Não, tô brincando. Corta isso aí, pelo amor de Deus. Como faz? Pessoal, é que saiu um termo sujo, parece, né? Como fazer feijão na panela de pressão? Tranquilo. Ó, só pra avisar aqui,
Se você pensou besteira, amém, o problema tá em você, tá? Não tá no que eu falei aqui. Exatamente. Eu falei assim, é óbvio que um casado vai olhar diferente do solteiro aí na internet. E assim, então o Google consegue descobrir essas informações aí. Show. Pensa, você é um fotógrafo. Você pode divulgar para pessoas que estão noivas, entendeu? Sim. Você tem um produto que é pra você... Cara, eu tenho um produto aqui que é mais para solteiros, mais para casados. Cara, tem a segmentação ali pronta para você anunciar para as pessoas. Pô, Sim. tá de brincadeira. Tem. Então é ótimo isso, né? Sim, aqui a gente tá falando especificamente de Google Ads, né? A gente às vezes até dá uma Sim. pincelada no Facebook e tal. Mas, cara, quem é fotógrafo no Facebook? No Facebook, né? É o poder total. Cara, tem tipo assim, ó, casados, tem lá assim, ó, prestes a casar. Sim. Tem tipo assim, ó, aniversário daqui 30 dias, né? Então, tipo, eventos que fotógrafo pode usar como segmentação pra mostrar o seu Agora eu vou abrir trabalho. aqui um parênteses, cara, que realmente para negócio local e pequeno, o Facebook e Instagram é ótimo, né? Sim. Tipo assim, uma cafeteria, uma hamburgueria, né? O cartão no Instagram. E eu sempre até acho que é um bom início, né? E eu tô fazendo uma campanha agora com baixo orçamento de um grupo que a gente tem aqui em Criciúma, né? E eu tava no Instagram, né? Instagram e tal, bonitinho. E eu falei, cara, eu vou testar colocar no YouTube. Certo? Pegar o mesmo anúncio, colocar no YouTube. Por quê? Porque, pô, se no Brasil inteiro já há poucos anunciantes no YouTube, muita gente não explora muito. Local. O local mesmo Eu acho que eu nunca Sim. vi. é praticamente Sim. zero. Eu nunca vi É uma zero, né? hamburgueria no local, uma cafeteria, no YouTube. Parabéns, Thiago. Sim. Tu não, foi o primeiro então- anunciante que me mostrou anúncio local. Sim. Tu No viu? YouTube. No YouTube. Tu viu no É, YouTube também esse Sim, anúncio? sim, verdade. Então, porque eles moram na minha cidade aqui, então Sim, né? sim. O que acontece? Cara, eu coloquei, sim, mas assim, uma verba metade do Instagram, porque o Instagram localmente realmente né, é muito forte e tal. Cara, resumindo, tá metade da conversão. E eu fiquei de cara, assim. Então, tá rolando ainda. Tu tá capturando leads lá? Leads Leads. no YouTube e leads no Exato. Instagram. Nossa. Eu pensei, pô, mas por que? Tipo assim, não faz sentido, porque o Instagram realmente é muito bom para conversão local. Enfim, não sei se é o nicho, se é o público, aquela coisa toda. Mas eu segmentei no YouTube para pessoas que estão, né, que têm interesse enfim, nessa parte do grupo que a gente faz aqui e tal. E cara, enfim, o lead tá muito mais baixo. Então, assim, cara, se você tem um negócio aí, o Instagram tá meio que limitando você, tipo assim, não consigo. Vai pro YouTube, o Truville for Action, a campanha que gera uma ação naqueles 5 segundos. Faz um teste, pega os meus anúncios, coloca lá, e aí talvez você pode ficar surpreso com o resultado final. Top. Cara, seguindo aqui, a gente tem público personalizado, né? Que aqui a gente pode falar de lugar, aplicativo, interesse. Isso é lindo demais, hein? Ou URL específico, mas a gente já comentou ali que é o remarketing, né? A gente pode tratar como remarketing também. É outra coisa. É outra coisa. Então manda ver. Vamos lá. Público personalizado já diz aí, né? Quando você cria um público baseado em informações que você passa pro Google. Certo. Então é um público que o Google não tem lá criado automaticamente, né? Você cria esse público. Então como é que você cria esse público? Com algumas informações que você pode utilizar dentro do Google. Então tem lá público personalizado por afinidade, que é mais amplo, e o público personalizado no mercado, que é um pouco mais focado. Então há formas de você criar esse público, trazendo informações para o Google e aí dali ele vai mostrar o público. Então vamos lá. Vou começar um aqui que é palavras-chave. Por exemplo, você vai lá no Google, tem lá informações de público-alvo e aí você escolhe a fonte. Palavra-chave. Você coloca 3, 4 palavras-chave, o Google rastreia essas palavras-chave, identifica e ele cria um público para você. Você cria um público e anuncia para pessoas que já tiveram demonstrado algum interesse nessa palavra-chave específica. Uma outra é URL específica. Você coloca lá sites dos seus concorrentes, sites de pessoas que, meu público entra nesse site. O Google consegue criar um público personalizado de pessoas parecidas, não são as exatas pessoas, pode ter pessoas ou não, que entraram nesse site. Ele diz a idade, ele diz o sexo, ele diz a parte ali de informações, esse público tem interesse em tal e tal coisa. Você cria esse público e anuncia para esse público específico. Só uma dúvida. Quando você utiliza URLs de concorrentes, Tá. certo? A URL do concorrente também precisa ter pessoas suficientes, né? Pessoas suficientes, Porque exatamente. já aconteceu de eu colocar URLs de concorrente e não preenche, não tem. Não tem gente, entendeu? Então é um ponto interessante de falar, assim. Show. E outra coisa, já que tu tá falando de concorrente, eu consigo... Tem gente perguntando isso, tenho certeza. Eu consigo ver as palavras que o meu concorrente utiliza para anunciar? Ou eu consigo só mesmo botar o URL dele e pegar pessoas parecidas? Sabe, uma coisa assim, cara, por que o pessoal se preocupa tanto com concorrente? Eu ia falar exatamente isso, Mas cara. Entendeu? Mas é legal Se preocupe falar. menos com o seu concorrente, entende? E foca em você. Não tem como descobrir as palavras que o seu concorrente utiliza. Perfeito. Eu acho isso até bom, porque também você é protegido. Aham. Mas você consegue descobrir em uma determinada palavra-chave se você está acima ou abaixo do seu concorrente e quem são os seus concorrentes para aquela palavra-chave. Então lá no Google tem uma coluna que mostra isso, né? Nos leilões informações. lá, né? Isso, informações de leilões.
Tá? Então, essa é a sacada aí. Massa. E aí o público personalizado também de interesse é basicamente na palavra-chave que eu coloquei ali. Você coloca a palavra-chave e aí vai sair o público, né? Então eu falei palavra-chave, URL específica. E aí nós temos mais 2 aqui, que é o lugar e o aplicativo. E isso aqui é genial. Então você consegue anunciar para pessoas que baixaram um determinado aplicativo. Tem pessoas parecidas que baixaram, por exemplo, eu tenho lá um público, vamos supor que eu tenho um treinamento de marketing digital e quem baixou o aplicativo do Hotmart é um público relevante para mim. Então eu vou lá, coloco esses públicos e eu anuncio para essas pessoas. Olha que incrível isso. Cada segmentação que... Não, isso é muito bom. Inclusive eu tenho vários públicos como esse aí, né? E também no lugar, pessoas que visitaram um lugar, tipo, pode ser uma academia, pode ser um restaurante, pode ser uma agência de marketing digital. Então, se você simplesmente visitou, olha como o Google traqueia. Você simplesmente visitou um lugar como esse, pelo Google Maps, o Google sabe que é, né? E aí você consegue montar um público de pessoas que visitaram uma academia, pessoas que visitaram um shopping e assim por diante. Você pode colocar aí o seu ramo e aí vai criar um público personalizado para você anunciar para essas pessoas. Aqui a gente tem um 10, que eu acho que se aplica mais. Tem mais de 10, é porque a gente colocou a gente somos já o 10, muito, né? Mas vamos lá. Aqui no nosso... eu acho que se aplica mais talvez que o pauta, YouTube, que é a segmentação por conteúdo. Então, questão de tópico, canal. Isso. E até palavra-chave de conteúdo focado. Isso, a palavra-chave a gente falou anteriormente, né? Sim. Então, baseado na palavra-chave apareceu o conteúdo, mas você pode deixar um pouco mais amplo. Tópicos, né? Todo vídeo no YouTube, todo canal no YouTube, todo site tem a categoria dele. Categoria, pois esse site fala de finanças. Esse fala sobre casa e jardim, isso fala sobre aquilo. Então, você pode anunciar, eu quero aparecer o meu anúncio em sites que falam sobre finanças. Em vídeos que falam sobre finanças. Então, se está naquela categoria, o seu anúncio vai aparecer ali. Você pode até selecionar vídeos específicos, né? Pode criar uma listinha. Ele é o próximo tópico. Opa, então. Isso. O tópico ele é amplo, você só foca no tópico em si. Sim, tipo na categoria, né? A categoria. Tá. E canais específicos, aí entra o que o Lucas falou agora. Que você consegue anunciar apenas em um vídeo específico, apenas em um site específico ou até em uma notícia específica. Isso é bacana. É muito legal. Eu não utilizo muito. O canais, tópicos eu utilizo direto. Porque canais, ele... Lembra aquela parada que a gente falou que fica muito segmentado e fica muito restrito? Quando você coloca em um vídeo só, nossa, tem que esperar uma visualização daquele vídeo, né, para aparecer o seu anúncio. Então, realmente é muito restrito. Show. Então, o que você tem que fazer? Você tem que utilizar tópicos, no meu caso, que eu quero uma escala, para todos os vídeos que falam sobre marketing, por exemplo, e anunciar aí nesses... Cara, outra pergunta interessante é o seguinte. Se eu utilizo mais de um público, mais de uma segmentação na minha campanha, eu estou dizendo para o Google que eu estou utilizando a segmentação X e a segmentação Y, ou a segmentação X tem que corresponder à segmentação Y, entendeu? Por exemplo, assim, às vezes tem uma campanha que eu estou utilizando público de afinidade e palavra-chave. Beleza. Certo? Essa segmentação quer dizer que só vai pegar os públicos, o público de afinidade personalizada mais a palavra-chave ou, entendeu? Show. Vamos lá. Vamos chamar de e ou, tá? Pra ficar. Então, assim, a pessoa tem que ter idade tal e for público masculino. Tá. Então, ele tem que fazer unir as segmentações. Aí tem aquela bolinha no meio das duas bolinhas. Sim. Pensa em duas bolinhas. Aí você une as duas bolinhas e aparece ali no meio tem aquela... Né? Sim, então, tem que ter os dois. Esse tudo que você faz de forma manual lá no Google, né? Você tá? Então, tipo assim, eu coloquei lá na palavra-chave, então, coloquei em tópicos, coloquei idade, então fica Agora é o seguinte, eu quero fazer o ou, né? De pessoas que têm interesse em marketing digital ou entraram em um site específico de marketing digital. Tá. Aí tem uma parada lá no Google que chama combinação personalizada. E essa combinação personalizada, aí você constrói o público perfeitinho para você, como você quer. Você vai em combinação personalizada e constrói. Eu quero pessoas que têm interesse em marketing digital, ou tem isso, ou tem aquilo, ou tem aquilo. Aí você sobe esse público e aí, bem-vindo aí. Essa dúvida é, tipo assim, é de caminhão. É de caminhão, porque, tipo assim, a pessoa inclui mais de um público, né? E sempre fica nessa dúvida. Será que eu tô usando o e ou o ou? Isso. Né? E é bem normal. Então, se você quer fazer o ou... Combinação personalizada. Aí tem lá, combinação... quero combinar, que é... Combinação você combina todos os públicos e aí faz da maneira que você quer. Se você não usar combinação personalizada, você vai ter lá... Tudo se tem a palavra-chave comprar TV, tem o público-alvo interessado em TV... Isso. Enfim, né? Então vai corresponder a E. A pessoa tem que corresponder a todas as segmentações que você utilizou. E lá na combinação personalizada você pode fazer o que você quiser. Por exemplo, eu quero uma pessoa que ela tem idade tal e faz parte aí, e é um público masculino, vamos supor, tá? E aí, ou e tal e tal. Então, olha só, eu uni o e e o ou. Você pode fazer o que você quiser. Aí monta o que louco você... demais.
Eu incluí uma outra aqui que não é uma segmentação, mas é algo também que é bem legal de falar, que é o público-alvo de observação. Isso aqui, eu tenho até orgulho. Esse aí, quem trouxe à tona aí foi o verdade, Guel, velho. né? Isso aí O Guel é o cara prova que de gosta de ler o Central de Ajuda. A cada episódio a gente evolui, né? Cara, eu vou te falar que o El não lê nem a central de ajuda, mas ele vai lá e mexe, tá ligado? Ele vai clicando onde dá. Tipo, tem gente que gosta de ler o dicionário, Nossa. né? Cara, Fica então lendo. o que é, né, o público-alvo de observação? Então, lá na rede de pesquisa do Google, você consegue colocar esse público-alvo que pra mim é muito interessante, eu não sabia, né? Inclusive em algum podcast a gente descobriu, e aí a gente acabou falando sobre isso, e eu utilizo hoje, né? Que é basicamente o seguinte: o público-alvo de observação é você incluir públicos-alvos que você acredita que é interessante e apenas para observar, né? Então, o cara foi na rede de pesquisa e pesquisou lá, comprar curso do Thiago, vamos supor. E aí tem lá todas as pesquisas. Eu coloquei os públicos-alvo de observação, marketing, isso, aquilo. Depois eu vou nesses públicos e eu vejo que público a pessoa faz parte que pesquisou meu curso. Faz sentido? Então, caraca, eu descobri que 80% das pessoas que pesquisaram o meu curso são pessoas que, por exemplo, estavam no público de marketing que assistiram no vídeo no YouTube. De 30% tem interesse em marketing digital, 30% tem interesse naquilo e é isso. Então, esse público de observação é uma ideia. O Google está dizendo assim, cara, as pessoas que pesquisam seu produto ou serviço na rede de pesquisa fazem parte desse público tal. Então, sim, é o público comprador, o Google está te mostrando o público relevante e o público interessado. Então, isso ajuda você o quê? A escalar e levar para o YouTube. Então, pô, anuncio só na rede de pesquisa, Thiago, mas eu anuncio no YouTube ainda, não anuncio na rede de display, porque eu não sei segmentar, não sei o meu público-alvo. Cara, vai lá na rede de pesquisa, coloca isso, não altera em nada as suas campanhas, e aí você vai ter uma ideia de o que fazer na hora de criar e escalar a sua campanha em outras plataformas. Podia ser uma coisa padrão da conta, né? Seria excelente. Não precisava ter que adicionar os públicos. Mas eu acho que tem que adicionar, sabe por quê? Porque há muitos e muitos públicos, né? Tem público nada a ver lá. Então, sim. tem muita segmentação. Ia ficar um gigante, né? Horários, dispositivos, locais, frequências e idiomas. Que se você for na configuração do Google, né? Tá praticamente tudo juntinho ali. Então, se quiser falar um pouquinho sobre isso aí. Cara, horário é escolher o horário que você quer anunciar. De manhã, à tarde, à noite, horário. Dispositivo é você anunciar, pô, quero só para computador, só para celular, só para TV, ou dar um lance maior para cada horário. Isso né? é legal do Google, né? Você pode definir isso. Eu quero dar um lance maior para quem tem iPhone. Quero dar um lance maior para quem tá no Wi-Fi. Não um lance maior no Wi-Fi não, né? Você consegue segmentar pessoas que estão 3G, no Wi-Fi, né? no 3G. Enfim, qualquer segmentação nessa parte de configuração geral você consegue fazer. Além disso, a localização, né? Por bairro, por cidade, por estado. A frequência é uma segmentação também. Tipo, cara, a pessoa vê 2 vezes meu anúncio, 3 vezes meu anúncio. Então, ela não vê mais seu anúncio. Você já segmentou ela pelo limite de visualização ou de impressão, né? E por último, que é o idioma. E o idioma é basicamente como está configurado aí o Google dela, né? Basicamente se é português, inglês e etc. Show. Cara, o negócio é o seguinte, ó. Se você começar a pensar assim, ó, será que no Google dá? Certo? Tudo que você pensa de possibilidade de segmentação, de público-alvo, cara, é assim, ó, eu nunca vi. Acho que nem o Thiago. Eu comecei a pensar assim, será que dá pra segmentar? Dá. Tem alguns pontos aí que a gente até tava falando antes do... Mas só quero falar um negócio aqui, cara. Você tem tudo isso, todas essas informações pra segmentar o seu anúncio. Você vai lá e segmenta bonitinho. Público comprador, um cara outro relevante. E você não consegue resultado. Cara, na boa. Aonde tá o problema? Fala, velho. Pô, cara, você tá focando um cara aqui que tem isso, aquilo. Ainda pode ter outros problemas. Pode ser página ruim. Pode ser a oferta ruim. Cara, pra mim é você, problema é oferta. Não, mas não a oferta em si, mas é você o problema. Tô dizendo assim, não é do Google. Entendeu? Porque o Google, tipo assim, ele deixou tudo pra você. Aí, cara, o que eu tô falando, landing page, pode ser oferta, é o seu problema. Então pensa comigo, se você tá anunciando pra uma pessoa que quer comprar um iPhone, né, um celular, e você não consegue vender, como? Então, sim, você não vai conseguir vender em nenhum outro lugar. Porque uma pessoa tá procurando, cara. Uma pessoa né, ele faz parte do público. Então, alguma coisa você está fazendo errado fora da campanha. Exatamente. Então, assim, antes de você pensar assim, opa, Facebook não funciona, Google não funciona. Cara, olha se você tá fazendo dever de casa. Antes de anunciar. É meio que uns 50-50, né? De responsabilidade. Porque eu vou dar um exemplo bem prático, assim. Eu tava fazendo uma campanha para imóveis, né? Aquela coisa toda, né? Enviando pra landing page e tudo mais. E tinha visita, e não tinha conversão. E aí o problema tava onde? Na página, cara. Tá ligado? Eu até sugiro algumas mudanças, e eu sempre gosto de deixar bem claro que são sugestões, né? Sim. Aí vai da pessoa querer mudar
ou não, mas o Google, o Facebook tem o dever ou de dar o contato para você, né? Ou fazer a pessoa visitar a sua página e a responsabilidade De converter. Sim. é sua, beleza? Isso aí. E cara, a pergunta que não quer calar. Quais são os melhores públicos e quais te dão mais resultado? Cara, essa pergunta ela é bem ampla porque eu utilizo quase todas as segmentações. Na verdade, acho que todas as segmentações aqui eu já utilizei e eu utilizo com frequência, assim, idade, sexo, público semelhante, eu utilizo remarketing demais. Todos funcionam, mas para ficar mais claro aqui, quanto mais específico é a segmentação, para mim funciona melhor. Vamos supor, palavra-chave, ela é muito específica, então para mim funciona ótimo, muito bem, né? Então, porque, o cara tem que estar naquele conteúdo que tem aquela palavra-chave específica. Marketing digital, por exemplo. Então, é um público ultra relevante. Como meu público, 80% que compra o meu produto, ele é do público masculino, para mim é um público ultra relevante. Eu uso direto todas as minhas campanhas. Então, assim, a grande sacada é, quais são os melhores públicos? Depende do seu negócio, depende do projeto. Para mim, são esses públicos aqui que deixa claro que esse é o meu público comprador. É que depende também do momento. Por exemplo, vamos supor que seja uma campanha de venda. Né? Você já abriu o carrinho, né? Você vai focar mais na base, na pessoa que consumiu o conteúdo. Né? Já me conhece. Já te conhece. Agora, tu tá fazendo uma campanha para um público que não te conhece para te conhecer. Isso. Aí já é outra história. Tu vai deixar mais amplo, mais aberto. Primeiro, foca no público, eu sempre chamo de círculos concêntricos, né? Que é basicamente um círculo dentro do outro. Então começa aquela bolinha de golfe, imagina uma bolinha de golfe. Depois uma laranja, me ajuda outra coisa, já me esqueci agora. Bola depois, de tênis. Bola de tênis, vai aumentando. A bola de bocha. A bola de bocha, bola de futebol, e vai até chegar como se fosse um alvo, né? Você pega um alvo, isso, né? como se fosse um alvo. E no final vai chegar um bambolê lá gigante e vai seguindo. Nossa, então a bola do Kiko. essa é a parada. Começa bem segmentado, né? E depois vai ampliando. Então eu começo com palavra-chave, com... Eu inclusive depois, né? A intersecção, aí que tá. Aí que tá a parada. E aí, Lucas? Qual é o Cara, próximo? eu ia emendar essas duas, né? De intersecção, de segmentação e falar lá do spoiler que eu falei lá do início da campanha que eu vi lá. Eu vou deixar então tu falar um pouquinho da intersecção, né? De segmentações que, na verdade, nada mais é também do que eu perguntei ali anteriormente. O E ou o E. Né? Que a gente já deu uma pincelada ali. Mas eu falei lá no início, né? Que a galera acha que às vezes, botando só a palavra-chave e o anúncio e correr pro abraço, né? Eu tava analisando uma campanha que o Thiago fez e por baixo eu contei 12 segmentações na mesma campanha, né? Então, se quiser comentar um pouquinho sobre isso, manda ver. Bom, vamos lá. O que é a intersecção de segmentação? Bem básico, como o Lucas aí já... A gente já tá falando aqui, né? Nesse podcast inteiro. Mas é basicamente você unir a segmentação para encontrar o público comprador. Pessoas que fazem parte do público A, E, B, E, C, E, D e assim por diante. Então, numa aula ao vivo, eu falei na live 29... exatamente sobre isso. Se você assistiu ao vivo, ótimo, certo? Então fique ligado, toda quarta-feira a gente faz essa live para você acompanhar aí ao vivo e, enfim, e ficar atento aí, atualizado com o Google Ads e Facebook, anúncios e vendas pela internet. Enfim, e eu falei assim, eu vou abrir a minha campanha e vou contar aqui na frente de vocês quantas segmentações há nessa campanha. E na minha cabeça ia ter uns 3, 4. Porque 3 ou 4 já é quando eu analiso uma contas de Google, já tá valendo. Não, né? já é, o cara já segmentou. E aí eu pensei, basicamente deve ter isso no meu. Aí eu comecei a colocar tudo mesmo. E aí eu fui lá, eu percebi que eu segmento por palavra-chave no conteúdo, né? Enfim, o Lucas falou 12 segmentações numa campanha minha. Então, eu não falei, por exemplo, aqui no público-alvo, que todos esses públicos aqui, eles também podem se tornar públicos negativos. Sim. Que também é uma segmentação. Eu não quero aparecer para quem já fez a ação desejada. É uma segmentação. Sim. Então, eu fiz, eu tenho canais negativos, por exemplo, eu não quero aparecer em canais infantis, canais que falam, canais de humor. Eu tenho tópicos negativos, né? Pessoas que, enfim, o tópico fala sobre concurso público. A maioria não é meu público. O cara tem uma outra, né, uma outra visão mesmo, mais empreendedor, quem quer empreender, quem quer abrir um negócio, quem tem uma empresa. Então, somando tudo, 12 segmentações em uma única campanha. Resumindo, na mesma forma que você pode segmentar, você pode excluir. Excluir, né? exatamente. Isso, na verdade, vai migrando aí para um tipo de otimização, né? Querendo ou não, é uma otimização. Onde você não quer botar o seu dinheiro, não quer, enfim, evitar desperdiçar o dinheiro e tudo mais. Um exemplo bem prático disso, e que é o mínimo que as pessoas devem fazer,
caso você venda o produto que é vendido uma vez só pra pessoa, né? Ou que tem aí um tempo de compra da pessoa. Por exemplo, um produto que a pessoa compra a cada 2 meses. Você pode excluir aquelas pessoas que já compraram durante 2 meses e durante 2 meses você não exibir mais o mesmo anúncio pra ela. É uma segmentação. Né? É assim, aí você evita gastar dinheiro com quem já comprou o seu produto. E da mesma forma, você pode usar quem já comprou de você pra Sim. mostrar uma outra oferta. Tá? Cara, então, tem muita tem coisa muita pra coisa você pra fazer aí. Mas basicamente eu uni 12 segmentações, né, para encontrar meu público comprador. Olha que loucura. Assim, obviamente que, quer dizer que eu tenho que fazer 12, tenho que fazer 15, qual é o número ideal? Acho que essa pergunta assim, qual é o número? Tem que ter... Não, cara, isso muda de campanha para campanha, de negócio para negócio. Né? A grande sacada é focar assim, pô, isso aqui tá bem segmentado? Ele tá focando realmente em quem vai comprar de mim? Cara, se você chegou, sei lá, com 5 segmentações, ótimo. Né? Eu coloquei 12 para chegar nesse número anúncio Brasil inteiro, essa coisa toda. Então aí fica a dica, não é tão simples, não diga assim, não é simples eu colocar lá 3 segmentações e vou vender. Não, seja assertivo nisso aí que faz uma grande diferença no resultado final. Acredito aí que se você tá aqui, né, até agora, nos assistindo pelo YouTube ou ouvindo pelo Spotify, Apple Podcast, você tem um simples desafio, às vezes nem simples nem tanto, mas você tem um desafio aí de olhar suas campanhas, ver como que estão as suas campanhas, melhorar. Com tudo que a gente falou aqui, eu acredito que tem muita coisa aí para você analisar na sua campanha. Eu particularmente gostei muito desse podcast, foi um podcast mais solto, assim, na minha opinião. Não é algo tão, né, técnico, assim, quando a gente vem com, tipo, alguma forma de criação de campanha e tal. Foi um bate-papo, bem assim, estratégico, né? bem estratégico mesmo. Então, utilize isso aí a seu favor. Beleza? É isso aí? É isso aí, cara. 100% é realmente estudar bem a segmentação, porque isso faz total diferença nas suas campanhas. Show. Show. É isso aí. Então, galera, obrigado por nos acompanhar até aqui. Se você tá por aí, deixa o like, se inscreve no canal, nos acompanhe nas redes sociais, Instagram, comenta, espalha esse vídeo aí pra geral. A gente se vê no próximo podcast e valeu. Falou. É isso aí, galera. Obrigado por ouvir mais um episódio do Podcast Extremo e, por favor, compartilhe esse episódio com alguém. Juntos, podemos transformar mais pessoas. Beleza? Não se esqueça de me seguir nas redes sociais. Valeu e até a próxima.